FMC 2. Do futebol internacional é aqui. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Thiago Lopes de Faria. Com confusão no final de novo, velho. Mas não é possível, confusão no final, o Real Madrid ganha do Barça. 2-1, abre 5 pontos de vantagem. O que aconteceu ali no final de novo? O Xabi Alonso tirando seus jogadores, Lelê. Você vê, né? O Vinícius Júnior comemorando bastante ali com os jogadores. E o Vinícius Júnior também participando ali da confusão. Tanto para defender, mas também ali até mesmo para rebater ali as provocações. E é o Real Madrid que volta a vencer após uma temporada trágica, que foi a passada, aonde não só culminou com muitas derrotas, mas derrotas dolorosas, placares dolorosos. Supercopa da Espanha, La Liga, tanto no primeiro quanto no segundo turno, incluindo uma virada espetacular do Barcelona, quando o Real fez 2-0 em 10 minutos e já com 30 o Barcelona tinha virado. Então é o clássico, no clima é o clássico, cheio de polêmicas, é aquilo, TLF. É aquele clássico que teve tudo. Tudo que se imagina num grande jogo teve hoje. Teve golaço, teve grandes chances, grandes atuações, provocação, polêmicas de arbitragem, confusões entre atletas do mesmo time, confusão entre atleta e técnico do mesmo time, entre atleta e técnico adversário. Não sei, TLF, mas eu acho que não faltou ingrediente nenhum para esse Real Madrid 2, Barcelona 1. Teve de tudo. Pênalti marcado e desmarcado corretamente, gol anulado corretamente, gols perdidos, César, para mim, um dos melhores em campo. Achei o resultado, Leandro, mentiroso pela produção. O Real correu um risco por não ter conseguido matar o jogo. Tanto não conseguiu, porque no pênalti que para nós foi mal marcado, o Mbappé acabou desperdiçando. Mas no todo foi uma vitória justa, né, Leandro? Para mim, uma vitória justa, uma vitória de um time que foi melhor durante os 90 minutos, só que é aquilo, né? A gente não pode pegar apenas lições nas derrotas ou empates, temos que ter lições também nas vitórias. E hoje o Real Madrid tem uma grande lição, de ser mais efetivo. Porque o Real Madrid hoje perdeu muitas chances, e para um clube que quer vencer La Liga, quer cada vez mais se distanciar isoladamente com o maior campeão da Champions, e até mesmo, quem sabe, buscar ali uma tríplice coroa, buscando Copa do Rei, que não é fácil, uma competição também muito subestimada, muito difícil, né, de você alcançá-la. O Real precisa ser mais eficaz na cara do gol, precisa ser mais letal. Hoje o Real perdeu muitas chances e não pode perder tantas chances assim, tendo o nível de atletas que possui. Uma coisa é o nosso Corinthians, perder um monte de oportunidades porque sabemos que é um nível técnico mais baixo. Agora o Real Madrid, os jogadores que basicamente ali cada um vale de 50 a mais de 100 milhões de euros, aí o nível de exigência é maior e, consequentemente, também precisa ter um nível de assertividade compatível a esse contexto. Então, vitória do Real Madrid, mas com esse adendo. Superioridade, porém, flertou bastante com o empate. E até a derrota, né? Porque vale lembrar que com 1-1, o Real Madrid vacilou, não fez o 2-0, tomou 1-1 e o Courtois salva o Real, uma grande defesa que poderia ser o 2-1. E se o Barça naquele instante faz o 2-1, eu tenho as minhas dúvidas se o Real iria virar. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Eu vou escolher quem eu espero muito. Yamal. Lamine Yamal foi muito mal hoje, Leandro Corrêa. E o seu pior? Para mim o Yamal também, pela expectativa. Eu acho que o Yamal é um jogador que
é muito acima da média. E para um jogador acima da média, hoje ele deixou muito a desejar. Mas aqui também menções honrosas ao Condé e também ao Ferran Torres. Muito mal os três. Só que pela expectativa, o Yamal. Pelo desempenho em si, para mim o Condé foi até o pior. Só informando que tem 2 gols na rodada. No finalzinho do primeiro tempo, o Tottenham ampliou. Everton 0, Tottenham 2. Nós não vamos para lá porque estava no meio da confusão na hora que saiu o segundo gol do Tottenham. E no Artemio Frank é gol do Bolonha. Fiorentina na zona do rebaixamento 0. Bolonha 1 para desespero de Gian Nascimento. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Eu vou no Jude Bellingham, jogou uma barbaridade, foi premiado com um gol, dono do meio-campo da equipe do Real Madrid. E você, Leandro? Militão. O Militão hoje ele ganhou quase que todos os duelos defensivos, deu assistência e liderou ali o Real Madrid em momentos em que o ímpeto baixou ofensivamente ou que o nível de concentração defensiva não estava dos melhores, mas ele sim se manteve no mais alto nível durante toda a partida e para mim é claro, é Militão e mais 10 na seleção brasileira. Ele é o titular e aí cabe saber se vai ser Marquinhos, se vai ser Gabriel Magalhães, se vai ser um outro jogador que será sua dupla na Copa, obviamente caso ele esteja apto fisicamente e mantendo esse nível técnico, porque teve muitas lesões. Muito se falou o quanto o Militão pudesse não ser o mesmo e ele demonstra o quanto está sendo aí resiliente aos seus fatores físicos e mantendo cada vez mais esse nível absurdo de atuação. Grande temporada do Militão até o momento e contemplado aí com um grande El Clássico. O Militão que foi mal, né, contra o Atlético de Madrid, então é um jogo aí também para o Militão virar a chave de vez na temporada. Mas assim, o Bellingham foi muito bem. Eu só não voto no Bellingham pelo segundo tempo. O segundo tempo do Bellingham, até pela postura do Real Madrid, não potencializou, né? Jogador inglês, linhas mais baixas, né? Um cenário de muito contragolpe. O Bellingham não é esse jogador, né? De ficar atacando a todo instante ali o espaço. No primeiro tempo, quando o Real Madrid teve mais posse do que na segunda etapa, teve mais área de atuação, aí ele doutrinou, foi o melhor em campo no primeiro tempo, inclusive. Mas no geral dos 90 minutos, meu voto vai para o Militão. 3 próximos jogos do Real Madrid, semana que vem também, aí mesmo tem um clássico nacional com o Valência, depois vai ao Anfield pela 4ª rodada da Champions pegar o Liverpool, e aí novamente joga em Madrid, derby local, só que fora de casa, no Ciudad de Vallecas, contra o Raio Vallecano. Ô Leandro, os 3 próximos jogos, dá para ganhar os 3? Sim, dá para ganhar os 3. Inclusive, na minha opinião, tanto o Barça quanto o Real Madrid são favoritos para ganhar os próximos 3 jogos. Essa La Liga, posso aqui, né? Pode envelhecer muito mal o que eu vou falar agora. Mas essa La Liga, eu acho que vai ser decidida apenas na última rodada. Eu vejo um equilíbrio muito grande entre Barça e Real por motivos diferentes. Eu vejo um Real sólido defensivamente, mas que tende a ter dificuldades em jogos contra equipes mais fechadas, né? Como aconteceu, por exemplo, na semana passada, quando acabou vencendo apenas por 1-0 o Getafe, uma atuação muito abaixo, no geral, ali da equipe. E o Barcelona é uma equipe mais apropriada para justamente lidar com equipes mais fechadas, mas é um time que é muito exposto. Então, é um time que sofre muitos gols, até pegando, né, em comparativo com essa minha fala, o Barcelona já sofreu 12 gols. Aí você imagina, 12 gols em 10 jogos é uma média aceitável, já que o Real, por exemplo, tem 10, não é muito diferente. Mas nesses 10 jogos, até enquanto você falava, eu puxei aqui, o Barcelona já sofreu mais de 120 finalizações.
Ou seja, é um time que sofre muito chute. Então, assim, é uma equipe muito exposta. Só que hoje, por exemplo, o Szczesny ajudou, né, nisso. O Szczesny foi crucial para que o Barcelona tomasse goleada, como vem sendo, né? O Szczesny, muito se fala do Ter Stegen, que quando voltar a estar apto tem que ser titular. Eu discordo. Para mim, hoje, o Szczesny é um dos melhores goleiros do mundo, porque ele faz uma boa temporada, porque a todo instante ele tem que trabalhar. Impressionante o quanto ele trabalha demais, até mais do que se imaginava. Então, assim, devido a essas inconstâncias de cada um, e eu não vejo Villarreal, o Espanhol e nem o Atlético de Madrid tendo força para se manter ali entre Barça e Real, eu vejo essa disputa até o fim. E detalhe, não, o Real tem 5 pontos de vantagem para o Barça, mas eu vejo que ele não vai se manter, porque o Real também tem os seus problemas. Enfim, então imagina o TLF, apesar de nesse momento o Real Madrid com uma vantagem já interessante em relação ao Barcelona, eu vejo essa La Liga sendo competitiva no quesito título até a última rodada, algo que não vem acontecendo, né? Vale lembrar que nas últimas 4 temporadas isso não aconteceu. O último ano em que La Liga foi decidido na última rodada foi justamente aquela temporada em que o Atlético de Madrid vence, né? Inclusive com o Real Madrid disputando ali contra o maior rival de sua cidade. Sequência do Barcelona, Elche em casa, quer dizer, em Barcelona deve ser no Olímpico Montjuic. Aí vai a Bruges pegar o Bruges pela Champions e vai ao Balaídos pegar o Celta. Celta que não tá bem nesse início de temporada, mas perde pouco, né? Empata muito, perde pouco. Ô Leandro, Elche, Bruges e Celta, 3 vitórias também ou não? Imagino assim, né? Se o Real Madrid jogar o que sabe, o Barcelona jogar o que sabe, eu vejo os dois conquistando 9 pontos, mas eu vejo a sequência do Barça mais difícil. A maneira em que os adversários do Barcelona jogam e a maneira que o Barça vem jogando, eu vejo o Barcelona tendo mais dificuldades em ter essas vitórias do que o Real Madrid. E é importante também destacar as ausências, né? Igual o Real Madrid hoje teve 2 ausências. O Barcelona teve ao todo 8 ausências. Então, assim, imaginando o Barça com Rafinha, até mesmo com o Dani Olmo e até com o Christensen, que não sei até que ponto seria titular, mas poderia ser um jogador ali útil durante os 90 minutos, podendo até entrar no segundo tempo para fazer ali, né, funções além do que ele costuma executar, talvez fosse diferente, né, o rumo da partida para o Barcelona. Então é importante também destacar, não que seja muleta, porque eu vejo o time do Barcelona em si preparado para grandes jogos, mas hoje o Real Madrid entrou favorito e hoje o Real Madrid é mais time do que o Barcelona, não no aspecto tático necessariamente, mas no aspecto técnico, porque o Real Madrid tem menos problemas para lidar com lesões, ou obviamente com as suspensões, do que o Barcelona. Então, momento muito ruim ali do Barça, não apenas pelos fatores defensivos, né, já citado na transmissão, mas são muitas lesões e a gente sabe, né, que o Barcelona tem dificuldades financeiras de manter, né, elencos caríssimos, com grandes atletas ali de reposição. Então Hans Flick vai ter que usar bastante aí de La Masia por um bom tempo, porque é impressionante. Até diante disso, no banco de reservas hoje, o TDF, 95% dos atletas do Barcelona são formados pelo clube, que também é outro indicativo do número de lesões aí de jogadores contratados aí nas últimas temporadas e que muitos deles, inclusive, são titulares. Muito bem, para a gente fechar, só passar aqui os resultados da rodada. Real Sociedade 2, Sevilha 1, Girona 3, Oviedo 3, Espanhol 1, Elche 0, Atlético Bilbao 0, Getafe 1, Valência 0, Vila Real 2, Mallorca e Levante 1-1, Real Madrid 2, Barcelona 1. Começou agora o Osasuna e Celta, mais tarde Raio Vallecano e Alavés amanhã, com transmissão da Rádio Futebol na Canela.
Betis e Atlético de Madrid. A classificação de momento, Real 27, Barça 22, Vila Real 20, Espanhol 18, Atlético de Madrid 16, Betis também tem 16, ou seja, amanhã confronto direto valendo vaga no G4. Lá embaixo, Celta, Oviedo e Girona, os 3 últimos colocados. Leandro, foi um prazer estar ao seu lado, seu destaque final. O destaque final fica justamente para os próximos jogos aí de Real Madrid e Barcelona. La Liga bem interessante e talvez a La Liga também com teor de emoção clara para a Liga dos Campeões, né? Muitas equipes começando bem e muitas surpresas, né? O Vila Real começando muito bem após uma temporada que teve ali altos e baixos, mas que teve uma reta final interessante, né? O Atlético de Madrid, que caso vença, volta a estar ali mais próximo do Barcelona, mas que nesse momento tem 16 pontos, né? Uma margem de pontuação que não esperávamos, e sim algo mais notável. E também na parte de baixo da tabela, né? Que foi pouco ressaltado aqui, né? Pelo fato de, obviamente, Real e Barça estarem brigando pelo título, mas também do último colocado Girona até o 14º Levante, a diferença é de 2 pontos. Então é a Liga tendo aí um dos seus inícios mais legais ali de entretenimento das últimas temporadas, né? Muita briga lá em cima, mas também muito equilíbrio lá embaixo. Então todo jogo basicamente tem o seu teor de importância, seja visando lá no topo ou até mesmo o descenso. Abraço, Lelê, até a próxima. Abraço, TLF, até a próxima e tentarei participar ali do Planeta Bola aí de amanhã para repercutir o que aconteceu no mundo da bola nesse fim de semana. Combinado, esse foi Leandro Corrêa, que deu um show de informações e opiniões do nosso El Clássico. Real Madrid 2, Barcelona 1, tá chegando para você o segundo tempo de por enquanto. Everton 0, Tottenham 2. Depois tem Campeonato Italiano, Lazio e Juventus. Mais tarde, Vila Nova e Ferroviária, Série B do Campeonato Brasileiro. E depois da Série B tem Taylor Leão com Steelers e Packers. Obrigado, galera, obrigado demais. Eu volto mais tarde na Rádio Futebol na Canela. Farei a parte técnica e o plantão esportivo para Palmeiras e Cruzeiro com Fernando Blanc, Thiago Caetano e Juliano Cavalcante. Em nome de todo o timão do Samuel Rezende, meu muito obrigado. Aqui deu Real Madrid e nada mais. FMC 2.